Lucas 13, 1-5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Estes, alguns que estavam ali, que falaram a Jesus sobre os galileus que foram mortos por Pilatos, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, e também aqueles que Jesus falou, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, estes que estavam ali, provavelmente, com toda a certeza, achavam que esses que morreram às mãos de Pilatos e sobre os quais caiu a torre de Siloé sofreram uma atrocidade feita por homens e foram vítimas de uma catástrofe, de um acidente. Estes, alguns, provavelmente pensavam que estes sofreram, talvez tivessem morrido porque eles eram pecadores piores do que os outros que não morreram. Talvez Deus tenha exercido um juízo rápido sobre eles por causa da sua maldade. Nós, de uma forma ou de outra, tentamos sempre na nossa mente entender porque é que algo de mal aconteceu a uma pessoa ou a mais pessoas. Isto porque, se conseguirmos explicar porque é que algo de mal aconteceu a alguém, talvez possamos dar a nós mesmos razões porque é que não aconteceu connosco. Esta é a grande questão da existência humana. Porque é que coisas más acontecem? Porque é que há sofrimento? Porque é que pessoas boas sofrem? A resposta da Bíblia a esta questão não é simplista. O livro de Jó contém uma explicação. Mas nós nunca podemos olhar para um qualquer desastre, tragédia, pandemia, atrocidade e dizermos que sabemos qual é o grande propósito de Deus com isso. Não podemos dizer isso, pois o que Deus faz ultrapassa-nos grandemente. Jesus, naquele mesmo tempo que Lucas está a referir, Jesus estava a falar sobre o juízo de Deus nos versos anteriores. E alguns se aproximaram e quiseram falar de um aparente juízo de Deus, com aquilo que aconteceu aos galileus. Mas nestes dois casos específicos, este que foi trazido a Jesus e este que Jesus referiu, Jesus disse claramente que o que aconteceu àquelas pessoas não foi porque eram mais pecadores do que os outros. Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? Não. A resposta de Jesus é clara. Eles não eram mais pecadores do que todos os outros galileus. Sobre os que caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Jesus disse claramente que não, que eles não eram mais culpados do que todos os outros que habitam em Jerusalém. Tanto no caso do que aconteceu com Pilatos, como no caso da torre de Siloé que caiu, muito provavelmente na mente destas pessoas que estavam a ouvir Jesus estava isto. Estas pessoas que morreram eram mais pecadores do que os outros. Mas Jesus, ele diz claramente que não. O que Jesus estava a dizer era para não avaliarmos o quão pecadoras são as pessoas pelo quanto elas sofrem. Pelo contrário, Jesus afirma que a menos que nós nos arrependamos, de igual modo, pereceremos. Se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Perecer de igual modo não significa perecer da mesma forma que aqueles que morreram às mãos de Pilatos ou sobre os quais caiu a torre de Siloé, mas antes perecermos, morrermos com a morte eterna. A separação eterna de Deus, se não nos arrependermos. Se não nos arrependermos. Geralmente a pergunta é porque é que estas pessoas que, se não eram piores do que as outras, morreram, sofreram? Porque é que pessoas boas sofrem catástrofes, doenças, acidentes, etc. O problema é que nós entendemos tudo ao contrário.
Nós não vivemos porque merecemos viver. Mas antes, nós não morremos, ainda estamos vivos aqui na Terra, porque Deus é misericordioso. Ele espera pacientemente que nós cheguemos ao arrependimento. Todos merecem morrer, mas Deus deixa-nos viver e desfrutar de tudo o que Ele colocou à nossa disposição, esperando que a sua benignidade nos leve ao arrependimento. Paulo diz isso em Romanos 2,4. Ou desprezas as tuas riquezas, as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A verdadeira catástrofe, a verdadeira calamidade, terrível calamidade, é haver morte sem arrependimento. Esta é a verdadeira catástrofe. Então, quando vemos sofrimento, deveríamos pensar: eu merecia isso. Por isso, tenho que me lembrar que eu tenho que me arrepender. Como Pedro disse aos que o ouviram pregar depois da cura do coxo à porta do templo: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Arrependimento e conversão é o que necessitamos desesperadamente na nossa vida. Porque quando isso acontece, os pecados são apagados. Há pecados apagados e tempos de refrigério vêm pela presença do Senhor na nossa vida.